Fala pessoal, no último vídeo falamos sobre o Batman de forma geral. Hoje vamos explorar alguns gibis menos conhecidos do Cavaleiro das Trevas. Obras incríveis que muitas vezes passam batido e não têm o destaque que merecem por aí. Antes de começar, já deixem um like, se inscrevam no canal e vamos para o vídeo. Antes de começarmos, vou logo avisando que escolhi 5 títulos para essa lista, sem colocá-los em uma hierarquia de pior ou melhor. Portanto, não estão classificados por qualidade. São apenas 5 gibis igualmente incríveis. Então, vamos nessa. Batman Anual 4, da série escrita por Tom King. Este anual apresenta uma história contada por Alfred em seu diário, onde ele relata as aventuras do Batman ao longo de vários dias da semana. Escrita por Tom King e desenhada por Lee Wicks, o charme dessa narrativa está em como ela captura a essência da jornada do Cavaleiro das Trevas nos quadrinhos. Em cada dia da semana vemos o Batman passando por diferentes situações, desde resolver um crime até enfrentar um dragão e lidar com problemas cósmicos. As diversas facetas do herói durante sua história nos quadrinhos, que abrangem desde aventuras vibrantes de ficção científica até investigações urbanas, se entrelaçam como se fossem partes de uma semana comum na vida do Batman. Além de mostrá-lo em ação, a história revela a humanidade de Batman, explorando como isso o define. É uma narrativa que realmente captura a essência do personagem, um gibi simples e rápido, mas cheio de carinho e compreensão sobre a profundidade e versatilidade que o herói pode ter. Batman Noel 4 foi lançado pela Panini em 2020 e ainda pode ser encontrado em sebos ou disponível para leitura online. Vale a pena conferir. Batman Gotham Knights, de 1992. Essa minissérie em 4 partes, escrita por John Ostrander e ilustrada por Mary Mitchell, traz uma visão única de Gotham. Assim como em Gotham DPGC, em vez de focar nos heróis, o gibi explora personagens mundanos. A trama conecta histórias de pessoas que acabam se envolvendo com um crime. Um casal de idosos, que enfrentando luto e uma doença terminal, acabam envolvidos com um crime. Um homem violento que desconfia da esposa e a segue armado e a amizade entre um homem introspectivo e uma mulher extrovertida, com uma tensão romântica entre eles. A última história conecta todas as tramas quando uma vendedora de donuts, em um delírio, acredita que um homem de negócios é o Batman e provoca um tiroteio, uma situação violenta que une todos os personagens em um único cenário, no estilo mais Tarantino possível. O grande destaque desse gibi é a abordagem humana, mostrando a consequência do crime nos cidadãos comuns. Os personagens são cativantes, seus dramas nos prendem, aumentando a tensão até o final. Embora a história seja sombria, com tragédias inevitáveis, ela também nos mostra por que essas pessoas continuam vivendo em Gotham e como enfrentam um dia após o outro. Há espaço para o drama e para a beleza nessa pequena obra-prima. Além de ser uma joia pouco lembrada, o gibi foi publicado no Brasil poucas vezes. Segundo o Guia dos Quadrinhos, a única vez foi pela editora Abril, lá nos anos 90. Bom, quem sabe a Panini possa republicar um dia. De qualquer forma, dá para encontrar para ler online, se é que você me entende. Um Dia Ruim, Senhor Frio. Um Dia Ruim é uma minissérie recente que foca em um vilão diferente a cada edição. Infelizmente, a edição do Charada acabou engolindo a atenção de outras histórias, por conta da popularidade do Tom King. E essa aqui, focada no Senhor Frio, é uma das melhores. Nesse gibi, o Senhor Frio retorna no inverno de Gotham e Batman e Robin estão em sua caça. O mais interessante aqui é a dinâmica entre os dois heróis. Robin simpatiza com a origem trágica do Frio e tenta convencer Batman a ser mais compreensível. A história explora as camadas mais complexas do vilão, ao mesmo tempo que o roteirista Gary Duggan também traz à tona o lado mais cruel e sádico do personagem, equilibrando suas origens mais clássicas com a origem empática vista em Batman série animada. Além disso, Duggan desenvolve bem a relação entre Batman e o Robin, com o otimismo do garoto contrastando com a experiência do herói. Para mim, essa história se destaca pelo equilíbrio no tom entre o sombrio e o aventuresco, ao mesmo tempo que revisita um vilão icônico, homenageando suas facetas, e explora a relação entre Batman e Robin. Prefiro muito mais uma história como essa aqui do que ver o Tom King querendo ser Alan Moore com sua história do Charada. Mas isso é papo para outro vídeo.
A série foi lançada recentemente no Brasil e está disponível na Amazon, na loja da Panini e em bancas e livrarias. O título a seguir é o mais famoso e subestimado da lista: Batman e os Homens Monstro. Acho uma ideia genial a que Matt Wagner trabalha aqui, ao readaptar histórias clássicas do Batman da Era de Ouro, mas de uma forma cronológica. Não que ele seja o primeiro a fazer isso, mas ele veio no momento certo e com a melhor execução dessa proposta. Aqui temos um gibi que consegue evocar aquele estilo pulp que influenciou a criação do Cruzado de Capa, além de um senso de estranhamento, suspense e até horror. Wagner reimagina o primeiro encontro do Cavaleiro das Trevas com um de seus vilões mais antigos, o Hugo Strange. Aqui ele é apresentado menos como o psicólogo sombrio de Arkham City e mais como o cientista maluco que faz experimentos para criar verdadeiro exército de monstros. A história explora a transição de um Batman Gordon que aos poucos deixam de lidar com o crime mundano da cidade para enfrentar outro tipo de crime, mais surreal, mais maluco e mais bizarro. A história chegou a ter uma sequência chamada Batman e o Monge Louco, que também é um remake de um gibi da Era de Ouro. Mas Os Homens Monstro definitivamente é o gibi onde Wagner melhor desenvolve suas ideias. Abraçar o esquisito e a ficção científica enquanto desenvolve uma trama de mistério e um relacionamento de Bruce Wayne é um equilíbrio que muitos autores ainda patinam ao trabalhar com o herói. Se sustentando como uma minissérie muito sólida, além de se firmar como um dos melhores remakes que eu já consumi em qualquer mídia, Batman e os Homens Monstro pega a atmosfera da Era de Ouro e suas ideias, aí expande, faz um bom encaixe cronológico e assim constrói uma joia no legado do herói. É uma ótima porta de entrada para novos leitores, aliás. Essa história já foi publicada muitas vezes no Brasil e é de fácil acesso em lojas online ou físicas. Detective Comics número 439. A Noite do Observador ou The Night of Stalker é uma história escrita por Steve Englehart. Na narrativa, o Batman está patrulhando a cidade quando presencia um casal sendo assassinado na frente do filho por uma gangue de assaltantes. A partir daí, acompanhamos o cruzado encapuzado perseguindo esses criminosos incansavelmente. O Batman não tem um único diálogo nessa história. Os monólogos do autor são os responsáveis por verbalizar a dor, assim como a arte, com toques, contornos sombrios e expressões exageradas e raivosas no herói, enquanto observamos o medo crescente dos criminosos durante a perseguição. Esse gibi consegue captar perfeitamente o espírito do personagem e o trauma eterno que ele carrega, além de mostrar o potencial sombrio que o Batman naturalmente evoca. No momento mais memorável dessa história, já na última página, vemos Bruce Wayne chegar em casa e derramar lágrimas pelas vidas que não conseguiu salvar e pelas feridas que nunca cicatrizam, tornando-o quem ele é. Muito além da urgência perfeitamente construída pelo roteirista nesse jogo de gato e rato, quando eu penso e revisito esse gibi, eu reflito como ele é a história introdutória perfeita para quem quer conhecer o Batman. A atmosfera de suas histórias modernas está ali, seu trauma, dilemas e limites morais. Basicamente, cada elemento que caracteriza o herói como conhecemos hoje está ali. É um conto breve, mas poderoso sobre a existência do Batman. A única parte negativa desse gibi é o seu acesso. Segundo o Guia dos Quadrinhos, a última vez que ela foi publicada, ela estava compilada em Lendas do Cavaleiro das Trevas, de Art Goodman, a número 1, inclusive. Ainda deve ser possível encontrar em sebos, mas também a opção de ler online. Muito além de figurar numa lista de histórias obscuras do personagem, esse gibi certamente entraria no meu top 10 de melhores histórias já escritas sobre o Cruzado de Capa. Mas agora com vocês, já leram algum desses gibis? Deixe nos comentários os seus gibis favoritos do Batman, seja eles obscuros ou não. E nos vemos no próximo vídeo.